Pessoal, olha só, então estamos mais uma vez reunidos, mais uma manhã cheia de conhecimento, e tanto que o treinamento de hoje é um tema muito importante para a nossa atividade, para a nossa prática diária, tanto que vamos gravar um módulo para os colegas poderem rever, ou os novos que ingressarem também, ter a oportunidade de ter esse conhecimento, né, contextualizado, concretizado, né, esse conhecimento através de evidências, né, quero práticas também, quero práticas aqui. Pessoal, então aproveitem muito, façam anotações, façam as perguntas, porque assim, a nossa atividade, a nossa essência da nossa atividade, que traduz em qualidade, é com a prática, é o saber fazer, não tem como. A teoria é muito importante, mas aliada à prática é melhor ainda, tá bom? Então posso contar com vocês e quero super notas nas provas, tá? Quero prova legal também. Paralelo, né? Super fácil. Não, calma de meditar. Eu vou ajudar nessa. Graças a Deus. Eu posso adiantar que o material ficou muito bom. O nosso material em geral são materiais muito bons. São revisados, inclusive, pela titular. Olha o compromisso que nós temos para passar a informação e o conhecimento efetivo para vocês. Mas o material, ó, parabéns. Ficou muito bom o material. André arrasa nos slides. Então, aproveitem, passo a palavra para os dois, para a Gabi, coordenadora do registro, para o André, o substituto. Então, aproveita ao máximo, viu? Obrigado, Rô. Obrigada. Pessoal, bom dia a todos. Bom, estou muito feliz, primeiramente, de estar aqui, a gente dividir conhecimento de novo, poder bater um papo sobre esse tema tão importante, né, como o Rodrigo disse. Trata-se de uma atividade que ele desempenha um papel fundamental na economia do nosso país, né, da qual nós somos os guardiões, né, da segurança jurídica, os guardiões da propriedade privada, tá? Então, é extremamente importante, né, a atividade, e a gente vai tentar trazer para vocês aqui de forma clara, objetiva, de forma simples, tá, para que todos compreendam como que funciona esse instituto jurídico, tá, da incorporação imobiliária, tá bom? Então vamos lá. Só para fazer um contexto, pessoal, tá, a Lei 4.591 de 64, ela é de 64, só que o incorporador, a figura do incorporador, ela já existia, tá, há muito tempo. Entretanto, a gente tinha um déficit legislativo, tá? A gente não tinha lei que regulamentava a atividade de produção de imóveis em construção, tá? De venda de imóveis em construção. Tá? Então, não existindo a lei, não se conseguia, tá, um eventual prejuízo dos adquirentes das unidades de se responsabilizar o incorporador pela atividade. Tá? Então, é nesse contexto, tá, que surge. Então, a gente vai verificar aqui algumas situações. A necessidade social e econômica, em razão do acelerado processo urbano ocorrido no país na década de 1930. Então, a Revolução Industrial, o êxodo rural, ou seja, né, as pessoas que viviam na zona rural, né, que passaram a viver na área urbana, isso houve uma concentração muito grande e se precisou estudar uma forma, né, na sociedade para que se conseguisse estabelecer ali, uma racionalidade das áreas, né, e conseguir alocar essa concentração populacional, tá? Então, nós tivemos lá a atividade de produção, um conjunto de unidades imobiliárias começou a estruturar-se a partir da Revolução Industrial em razão da concentração da população nos grandes centros, tá? E a solução, né, passou a ser a construção em planos horizontais, né, que é a questão do condomínio edilício, tá? Aproveitando de forma mais racional e viabilizando também a produção em larga escala. Então, a lei surgiu para fins de regulamentar, né, essas circunstâncias. Então, a gente conseguir, com essa concentração populacional, a gente aloque essa população, né, que está vindo aos centros urbanos, e para que se regulamente a atividade, porque até então a gente não tinha nenhuma legislação para
para que a gente conseguisse verificar quais eram as obrigações, tá, e os deveres do incorporador. Tá? Então, com referência ao déficit legislativo, como a lei é de 64, já existia a figura, né, do incorporador, como sempre ocorre na nossa sociedade, né, à medida em que a sociedade vai evoluindo, né, a legislação também, mas sempre a sociedade evolui, né, o legislador verifica a necessidade de regulamentar a atividade, né, e é criada a lei. Então, como nós não tínhamos uma legislação para fins de regulamentar essa atividade produtiva, se utilizava usos e costumes ou disposições, tá, do condomínio tradicional, que é o condomínio civil, o condomínio legal ali, que era previsto no Código de 1916, né, o direito de vizinhança. Então aqui coloquei que veio a regulamentar, né, as legislações da época só regulamentava os edifícios já construídos, tá? Silenciando a respeito da atividade produtiva, ou seja, da venda de edificações em construção, tá? De unidades futuras em construção. Eu trouxe aqui, pessoal, a natureza jurídica do Instituto, tá? A essência, qual que é o princípio que rege esse Instituto, tá? Trouxe no sentido geral, que significa inclusão, união, a ligação de uma coisa no corpo de outra, a que ficará pertencendo, agremiação, congressão, agrupamento promovido entre pessoas, a formação de um só corpo. Isso no sentido geral, tá, da incorporação. No plano civil, aplicado aos imóveis, é o caso da cessão agregada ao solo, como, por exemplo, a construção, tá, que ela se torna um único imóvel ali a partir do momento que é averbada. E no âmbito dos negócios jurídicos, que é o que nos interessa aqui, tá? Ela significa mobilizar fatores de produção para construir e vender durante a construção unidades imobiliárias e edificações coletivas, envolvendo a reunião de pessoas, desenvolvimento de uma série de medidas a levar a cabo a construção com individualização e discriminação das unidades no cartório de registro de imóveis. Tá? Então, essa atividade, que é uma atividade empresarial, né, que visa o lucro, tá, que mobiliza fatores de produção, ou seja, o incorporador, na condição de incorporador, ele reúne o investidor, ele reúne o proprietário do terreno, ele reúne o corretor de imóveis, tá? Ele reúne aquela parte que está querendo vender o imóvel, tá? Então ele reúne todos os fatores de produção, tá? Reúne essas partes para poder erigir esse empreendimento, tá? Então aqui o conceito da atividade, tá? Considera-se incorporação imobiliária, atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para a alienação. Tá? Por que eu grifei isso daqui? Tá? Pelo seguinte, algumas atividades de venda de imóvel nem sempre vai ser uma atividade de incorporação imobiliária, como por exemplo, eu, Francisco e o Bruno, tá? Nós adquirimos um imóvel em copropriedade, em condomínio civil, tá? E decidimos erigir um prédio, tá? Nesse imóvel. Então as nossas expensas, sem captação de recursos no mercado, tá? O Chico é um investidor que tem muito dinheiro, então a gente vai lá e as nossas expensas a gente faz a edição do empreendimento e individualizamos as unidades, né? Fazemos a instituição do condomínio, tá? Individualiza as unidades dos apartamentos e decidimos vender. Tá? Essa atividade ela não é configurada, nós veremos pelas características da atividade de incorporação, como incorporação imobiliária. Tá? Assim como a lei de parcelamento de solo, como os loteamentos, tá? Que tem uma legislação específica que também não se enquadra em nada, tá? Não tem nada a ver com a atividade de incorporação. Então nós temos a possibilidade de ter um condomínio instituído, tá? Sem que se tenha a incorporação de um modo precedente, tá? Uma vez que nós não estamos captando recursos do mercado,
e também não está havendo a venda durante a atividade, durante a construção, tá? Então aqui, ó, promover e realizar a construção para alienação parcial e total de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. O Raulzinho quer participar, gente. Traz o nosso mascotinho aqui. Então a caracterização da atividade, pessoal, como nós estávamos falando, compreende a venda de unidades em construção, tá? E são entregues aos adquirentes depois de concluídas com a adequada regularização junto ao registro de imóveis, tá? Então, as principais características da atividade, tá? Planejamento, coordenação e organização dos fatores de produção para a consecução do empreendimento. Então, justamente o que eu falei ali, né? O incorporador, ele junta os fatores de produção. Então, ele aproxima o investidor, o corretor, o construtor, aquele que quer vender, tá? Para poder realizar a atividade empresária, tá? A outra questão é a venda da fração do solo que corresponderá àquela futura unidade, tá? Isso também é uma característica da incorporação que nós não temos naquele exemplo que eu dei agora há pouco do condomínio civil, tá? A instituição sem incorporação prévia. Captação de recursos do mercado para atividade empresarial com finalidade essencial do lucro, tá? Essa é uma outra característica também essencial aí para a atividade. E visa disciplinar o regime jurídico da incorporação, regulando as obrigações do incorporador e garantindo direitos e deveres, tá? Deveres para o incorporador, os direitos dos adquirentes, tá bom? Então nós tínhamos circunstâncias em que a época, né, em que nós não havíamos uma legislação específica para a atividade, em que o incorporador ele fazia essa conjuntura, essa coordenação dos fatores de produção ali em cima, tá? Só que ele não participava, ele não aparecia nos contratos. Então ele aproximava o investidor ou os adquirentes daquele que queria, né, que tinha o interesse de vender a propriedade, né, ele aproximava o construtor que apresentava um projeto de construção. Então ele realizava esse negócio jurídico sem aparecer em contrato, enfim. Tá? Muitas das vezes ele combinava um sinal de negócio e às vezes sumia, tá? Então era um total descontrole do setor na época, tá? Em virtude de que não se havia uma legislação para reger essas obrigações do incorporador. Então o objetivo principal aqui, né, do registro da incorporação junto ao registro de imóveis é dar publicidade ao ato, tá? Garantir aos adquirentes que ele tenha condições, tá, de verificar a unidade que ele está adquirindo, tá? Dar uma segurança para essa parte que ela é vulneravelmente, né, mais fraca nessa relação, né? E também dar uma permissibilidade para que o incorporador negocie as unidades. Então, o incorporador ele só pode captar recursos do mercado, tá? E colocar as unidades à venda a partir do momento em que ele registra o memorial de incorporação no registro de imóveis, tá? Tá aí o motivo porque eles vivem, né, ligando para poder agilizar o título, enfim, né, o registro do título aqui na Serventia, tá? Eles têm prazos contratuais com os adquirentes que eles têm que cumprir, tá? Tem prazo para fazer erigir um empreendimento. Então ele só é possível ele dar a publicidade, né, fazer a publicidade desse empreendimento a partir do momento em que ele registra, tá? Eu coloquei ali, ó, conferir publicidade ao projeto do empreendimento, bem como demonstrar a idoneidade financeira do incorporador. Aqui eu faço um alerta, até nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que antes da égide da Lei 14.382, nós tínhamos nós tínhamos o dever de exigir o atestado de idoneidade financeira, tá? Esse atestado de idoneidade financeira,
é um atestado que a instituição financeira, né, na lei ela fala que tinha que ser uma instituição financeira que opere há mais de 5 anos no país. Tá? Então, ele tinha que dar uma declaração de que tinha liquidez esse incorporador, enfim, que se eventualmente acontecesse uma coisa, o incorporador ele conseguiria arcar com as dívidas e com as obrigações. Tá? Entretanto, isso daqui, pessoal, a partir da Lei 14.382, isso não é exigido mais. Tá? Inclusive, nós já atualizamos lá o rol de documentos e nós já tivemos casos de devolução de título em virtude disso. Então tomem cuidado, pelo amor de Deus, não me devolvam memoriais de incorporação em virtude do atestado, tá? Então essa é uma observação que eu faço. E é claro que é possível sim a gente verificar, né, através das certidões, que nós veremos um pouquinho mais para frente, se a empresa tem liquidez, tem muitos processos que foram interpelados contra a empresa, enfim. Tá? Então, o incorporador, né, ele pode ser tanto o proprietário quanto o titular dos direitos de aquisição do imóvel, ele pode ser o construtor, ele pode ser o corretor, tá? Ele pode ser o estabelecimento de crédito que financia a obra. Tá? Então, nós temos essa variedade aqui de formas do incorporador. E conceitualmente ali pelo artigo 29, tá, da 4.591, ele coloca como sendo a pessoa física ou jurídica, tá, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, ou seja, ele pode efetuar ou não, né, compromisso efetivo a venda de frações ideais de terreno ou meramente aceite propostas de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação. Eu trouxe 3 características aqui, pessoal, da incorporação com relação à transitoriedade, ou seja, a incorporação ela tem validade de registro, tá? Então, a partir do momento que você registra a incorporação imobiliária, ela tem uma validade de 180 dias. Tá? Dentro desse prazo legal, o incorporador ele tem que demonstrar que ele está executando a atividade, de alguma forma, ou onerando, tá, alguma unidade. Então, digamos que apresente um memorial de incorporação aqui na serventia, esse memorial ele é registrado, ou seja, ele foi qualificado positivamente. Tá? Então, a partir do ato do registro, ele tem um prazo de 180 dias para demonstrar, tá, que está executando essa incorporação, ou alienando alguma unidade, tá, ou onerando essa unidade, tá, ou pegando um financiamento com a instituição financeira para poder erigir um empreendimento, tá, para custear isso. Então aqui, a nova redação trazida pela 14.382, ali no artigo 33, ele menciona que o prazo de validade é 180 dias, fim do qual, se não houver concretizado, ou seja, demonstrado que efetivamente, tá, ele está executando, está dando andamento à incorporação, tá, por meio de formalização de alienação ou oneração de alguma unidade, de contratação de financiamento para a construção ou início das obras do empreendimento, somente poderá negociar as unidades depois de averbar as atualizações das certidões e de eventuais documentos com prazo de validade. Então, digamos que se registra a incorporação, tá, ultrapasse o prazo de 180 dias. Tá? Ele só poderá negociar sobre as unidades a partir do momento em que ele atualizar as certidões aqui na serventia. Tá? Essa atualização, nós realizamos uma verbação, tá, na matrícula para informar essa circunstância. Tá? Se eventualmente ele, dentro desse prazo, tá, digamos que ele não fez nenhuma anotação na matrícula, ele não apresentou nenhum título a registro, tá, ou nós não temos nenhuma comprovação de que ele deu prosseguimento à incorporação, tá, mas que eventualmente ele tem um documento que comprove isso, uma nota fiscal, algum documento que ele apresente que dentro desse período, né, do ato do registro, dentro desse prazo de 180 dias, ele, né, negociou, ele fez alguma circunstância, a gente averba a concretização da incorporação. Tá? Então, ou a gente revalida
ela, tá, com anotação na matrícula, através da atualização dos documentos, das certidões, tá, que foram apresentadas lá no momento da incorporação, ou a gente faz a concretização, né, mediante a apresentação de algum documento que comprove. Então, por exemplo, ele fez um financiamento junto com o banco, ou ele fez uma venda de uma das futuras unidades e ele realizou um negócio jurídico, uma promessa de compra e venda, ele realizou um contrato particular e ele tem esse contrato assinado e reconhecido firma com a data ali da época, dentro desse prazo, ou seja, ele conseguiu comprovar que ele negociou, que ele deu andamento, tá? Então aí a gente averba a concretização. Então essa é uma das circunstâncias da transitoriedade, né, que não é um registro indefinitivo. Tá? A outra questão é o prazo de carência, tá? Que nós temos ali no caput do artigo 34. Prazo de carência, pessoal, é o prazo pela qual o incorporador pode denunciar a incorporação. O que significa denunciar a incorporação? Significa, digamos que o incorporador ele registra o memorial de incorporação e ele começa a realizar as publicidades, tá, desse empreendimento. E estipule um prazo lá de 90 dias pela qual ele pode desistir, tá? 90 ou o prazo total de 180 dias, tá? Dentro desse prazo, se ele viu que o mercado não teve uma aceitação daquele produto que ele colocou no mercado, tá? Bom, acho que não vai ser interessante, né? Eu vou ter prejuízo, enfim, ele pode desistir e ele faz a denúncia, tá, da incorporação. Então ele tem esse prazo legal para desistência, tá, no caso de eventualmente ele, tá, quiser realizá-la. Nós vamos ver algumas outras questões com referência ao prazo de carência um pouquinho mais para frente, tá? Então essa é uma outra circunstância de transitoriedade do ato. E a outra é quando se averba a construção, tá, a instituição de condomínio, né, a eventual convenção, tá, no momento em que a gente especifica as unidades. Então se concluiu a obra, a partir do momento que se conclui a obra, né, averba a instituição de condomínio, nós temos um regime, tá, de condomínio edilício, né, um regime jurídico de condomínio edilício, tá? E neste momento a incorporação deixa de existir. Bom? Pessoal, eu trouxe uns fatores determinantes aqui com referência ao cerceamento do exercício da atividade empresarial, tá? O que é importante destacar aqui? As certidões que constam lá do rol do artigo 32 da lei 4.591, elas são certidões referentes ao proprietário do imóvel e ao incorporador, tá? Então as certidões que devem ser exigidas, né, as certidões municipal, estadual, federal, enfim, certidões de protesto, tá, feitos ajuizados, todas essas certidões elas têm que ser relativas ao titular, titular tabular, o proprietário, ou ao incorporador. Tá? Verificando circunstâncias em que se tenha ações de crimes contra a administração pública, crimes contra o patrimônio ou uma ação reivindicatória do imóvel que está sendo objeto daquela incorporação, tá? Ele não pode exercer atividade. Tá? Todo mundo aqui sabe o que é uma ação reivindicatória? Francisco? Pode ser uma ação de ex-campeão, uma remarcação, uma adjudicação, alguma coisa que transmita a propriedade do bem, né? Entregar aquelas ações processuais? Isso. Assim, vou citar um exemplo meio para ficar bem fácil, tá? No entendimento. Comprei um imóvel na praia. Eu não estou comprando nem bala no bar, eu comprei um imóvel na praia. E o Natan, eu comprei um imóvel lá em Camboriú, tá? E a Gabi foi para Camboriú, aí a Gabi conhecia meu imóvel, tá? Foi para Camboriú e viu o Natan lá, bonitão, de sunga, tomando um solzinho, lá na memória. Comendo camarão. Aí passou um mês, a Gabi passou um tempo de férias lá e vou lá, o Natan tá lá. Aí ficou sabendo que o Natan adquiriu a propriedade, tá? E me falou. E eu sou o proprietário tabular, tá? Me contou. Ou seja, tá? Provavelmente houve uma aquisição fraudulenta desse bem.
Tá? Então, para mim poder reaver, tá, o meu bem, tá, que o Natan está na posse, eu entro com uma ação reivindicatória. Tá? Isso que é ação reivindicatória. Então, ações dessa natureza, envolvendo o imóvel, objeto da incorporação, tá, ele não é possível. Tá? O incorporador ele fica cerceado no seu direito de exercer a atividade. Tá? Eventuais existências de ônus fiscais ou reais, salvo os impeditivos de alienação, eles não impedem o registro. Tá? Então, se a gente tiver lá ônus fiscal ou ônus real, tá? Desde que não seja um ônus impeditivo, ele não vai impedir a atividade da incorporação, o registro da incorporação imobiliária. Tá? Eu trouxe aqui algumas circunstâncias em que é impeditivo. Então, por exemplo, se nós verificarmos, tá, na matrícula, por exemplo, que existe uma penhora de execução fiscal em favor da Fazenda Nacional, pela 8.212, no artigo 53 lá, todos sabem, consta dos nossos checklists, eu tenho certeza que todos sabem, tá, que ele torna o bem disponível. Tá? A mesma circunstância é para ação judicial de improbidade administrativa. Tá? Todo mundo sabe o que é uma improbidade administrativa? Sim? Tá? A ação de improbidade administrativa, pessoal, são atos ilegais, tá, contrário aos princípios da administração pública. Tá? Então, nesta circunstância, quando estiver tramitando uma ação neste sentido, ele também é impeditivo. Tá? Imóveis que constituem bem de família, uma hipótese voluntária, né? A gente sabe que o bem de família ele tem um procedimento, né, para se poder instituído. Né? Ele tem uma forma prevista em lei, ele exige escritura pública. Né? A gente precisa da publicidade nessa escritura pública, a gente precisa publicar, tá, para fins de terceiros interessados. Tá? Então essa é uma outra hipótese também, da qual a gente tem, de forma voluntária, a questão da impede, né, o cerceamento da atividade da incorporação. Tá? Imóveis inalienáveis por destinação dos doadores, né, a cláusula instituída de inalienabilidade, e imóveis inalienados por decisão judicial. Tá? Nós temos algumas outras circunstâncias também que é importante mencionar, que é a questão das hipotecas, quando o imóvel é dado em garantia cedular. Tá? Então é importante lá a gente lembrar das cédulas, da cédula rural, da cédula comercial, da imobiliária, da exportação, tá? E de produto rural. Tá? São circunstâncias em que nós iremos precisar em virtude de disposição legal da anuência do credor hipotecário. Tá? Vou falar um pouquinho agora do rol de documentos ali, constantes do artigo 32, tá? Que são os documentos da qual o incorporador, né, ele tem que nos apresentar aqui para a gente poder analisar, qualificar o título e verificar, né, se ele está apto a registro. Tá? Então o primeiro deles é o requerimento firmado pelo incorporador, com firma reconhecida. Pessoal, princípio, né, básico aí, dos registros públicos, né? Princípio da nossa atividade, princípio da rogação. Tá? Então a gente tem que ser provocado para poder praticar o ato. Tá? Então, requerimento firmado pelo incorporador. Prova de representatividade, quando se tratar de pessoa jurídica ou procurador de pessoa natural. Também é mandato para o fim específico, se eventualmente for o caso, tá, para poder atuar ali perante o proprietário do imóvel, enfim. Tá? Certidão de instrumento público de mandato. Essa circunstância aqui é quando, por exemplo, o construtor, o incorporador, ou ele é o construtor, então ele vai precisar, né, desse mandato do proprietário para poder empreender. Tá?
título de propriedade ou de promessa irrevogável e retratável, de compra e venda, cessão de direitos ou de permuta, da qual conste cláusula de emissão na posse, pessoal, de que não haja estipulações impeditivas de alienação em fração ideal. Assim, se a atividade é para venda de fração ideal, né, de unidades futuras, por óbvio, assim, não vai poder ter esse impedimento, porque senão ele não vai conseguir empreender, tá? Então, assim, não é possível ter cláusulas impeditivas neste sentido, né? O principal da atividade é a venda de unidades futuras, tá? Bem como também consentimento para demolição e construção. Então, todas essas questões, né, a cláusula de emissão, né, a permissibilidade de venda de unidades futuras, tá? E a questão do consentimento para demolição e construção, tá? Ele se aplica ali para fins de que você consiga exercer a atividade da incorporação imobiliária, tá? Estou na tua frente, né, Gabi? Não. Pode me interpelar, se você quiser, se eu esquecer de alguma coisa, se você lembrar, você pode, fica à vontade. Alvará de construção original ou cópia autenticada, tá? O alvará de construção também ele é concedido pela municipalidade, né? Após, é claro, a análise de todos os documentos que são apresentados, tá? Então a municipalidade ela vai analisar o quadro de áreas, ele vai analisar o memorial, analisar todos os documentos do incorporador, né, referentes àquele empreendimento, né, para poder verificar se está dentro da legislação municipal, né, e vai conceder o alvará de construção. Tá? E é claro que a gente tem que analisar, ver se o incorporador se ele está apto, né, se ele a realizar essa construção, a erigir essa construção. Tá? Quadro de área. Pessoal, esses quadros de áreas aqui, eles seguem uma norma técnica, tá? Então, para que serve esse quadro de área? Ele discrimina, tá, de forma pormenorizada todos os dados, os cálculos com relação às áreas do empreendimento, tá? Então nós temos lá, por exemplo, no quadro 1, as áreas do pavimento e as áreas globais do empreendimento. Quadro 2, nós temos as áreas das unidades. O quadro 3 ele traz informações adicionais. Quantos pavimentos o edifício tem, quantos blocos são. Tá? Quadro 4, avaliação da unidade. A avaliação da unidade, tá? A avaliação da obra, bem como as áreas reais para fins de averbação e registro, na matrícula do imóvel, tá? Então, os dados concernentes ao quadro 4 é que nós utilizamos para análise e que os dados que vão para a matrícula, que estão aí no memorial de incorporação, tá? No memorial descritivo. Quadro 6, 7, 8, geralmente é com referência às especificações da obra, tá? Tanto dos equipamentos quanto o memorial descritivo dos acabamentos. Tá? Tem que tomar cuidado também com relação a isso, pessoal, porque assim, já houveram devoluções de incorporações solicitando, por exemplo, porque viu lá na lei que está memorial descritivo das especificações da obra projetada e não olharam os quadros. Tá? Isso daqui geralmente está lá no quadro. Tá? Tem que tomar cuidado, está junto com os quadros da NBR, não é porque está separado na legislação que tá, ele não pode vir lá nos quadros. Ele pode vir separado, mas geralmente vem nos quadros da NBR, tá? Os equipamentos e os acabamentos, tá bom? Acho que só a Yoship tem o costume de fazer um memorial descritivo. Em apartado. Tem gente que faz o memorial em apartado. Geralmente não é necessário pedir aquele o processo do memorial. O que a gente precisa... O que a gente precisa ter, pessoal, é as informações. Né? Como a lei exige, a gente precisa ter aquelas informações com relação, né, aos acabamentos e aos equipamentos. Não importa se ele vier em apartado ou se ele vier dentro dos quadros, tá? Então aqui, ele menciona o cálculo de áreas das edificações discriminadas além da global, das partes comuns,
indicando para cada tipo de unidade a respectiva metragem da área construída, é afirmada pelo profissional, pelo incorporador e pelo responsável técnico. Tá? Então todos os documentos, pessoal, se não forem digitais, tá? Se não forem assinados digitalmente, nos termos ali do que disciplina o Código de Normas, tá? Eles devem ser, se for assinatura física, reconhecidas assinaturas, tá? Em todos os quadros, tanto do incorporador quanto do responsável técnico. Tá? Memorial de incorporação e instrumento de divisão do terreno em frações ideais autônomas. A 14382, pessoal, trouxe essa redação aqui agora desse instrumento. Tá? Geralmente, vem um instrumento só com todas as informações, tá? Dentro do memorial descritivo. Aliás, o memorial de incorporação, as declarações que constam ali do artigo 32, declaração de vaga de garagem, tá? Declaração de mandato, enfim, todas as declarações, se vier dentro do memorial, não tem problema. Tá? Não precisa sem apartar. Esses dias o Rodrigo me ligou, da Gal, me perguntou, posso fazer tudo? Foi melhor ainda. Né? Não tem problema. Tá? Pode vir todas as informações dentro do memorial. Tá? Então tem que tomar cuidado. Às vezes analisa o memorial lá, vê que só tem o memorial. Tem que analisar o teor do memorial. As declarações estão dentro. Tá? Mas eu lembro aquele caso daquela construtora nova, que a gente pegou, acho que demorou uns 4 meses para eles regularizarem, porque eles estavam com as áreas distintas lá do quadro 4, não ficavam de acordo com o memorial e com o alvará da prefeitura. A gente deu acho que umas 7 ou 8 diligências para eles regularizarem. Eu trouxe uma circunstância um pouquinho mais para frente, que agora eu trago todo o rol de documentos do artigo 32 e depois, de forma pormenorizada, cada um dos documentos, para a gente tratar especificamente deles, os documentos mais importantes, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso daí, tá? Então, o memorial descritivo das especificações e a minuta da convenção de condomínio, tá? Também trouxe depois a minuta da convenção, mas assim, a medida provisória 1085, no finalzinho do ano passado, ela estava dispensando, tá, a minuta da convenção. Aí, com o advento, né, quando ela se converteu aqui na 14632, ela passou a exigir. Tá? Lembrando que nós temos a questão da dispensa aqui nos casos de condomínio urbano simples. Pessoal, quem sabe o que é condomínio urbano simples? Todo mundo sabe o que é? Não? Condomínio urbano simples, pessoal, ele foi regido pela 3465 de 2017, tá? Que inclusive, a Gabi vai falar um pouquinho depois do condomínio de lotes também, né, que foi regulamentado, né, através da 3465. E havia a seguinte questão: casas geminadas, por exemplo, é um exemplo de condomínio urbano simples. Tá? Quando você tem duas construções, tá? Duas ou mais construções, né, em um mesmo terreno. Então, eu quero regularizar. Tenho duas construções no mesmo terreno, eu moro numa casinha e o Chico mora em outra. Tá? Mas eu quero financiar o meu imóvel. Mas eu não consigo, porque o meu imóvel está no mesmo terreno do Chico. Tá? Ou seja, na matrícula do imóvel, é uma matrícula só, tá? Com duas construções. Tá? Então, geralmente, são situações como essa, como o exemplo da casa geminada, que a área comum, a única área comum é a parede que divide. Entendeu? Então é condomínio extremamente simples, tá, da qual a lei veio regulamentar, e por ser, né, de simples complexidade, não precisa apresentar, quando da Constituição, né, a convenção de condomínio. Tá? Eu acho legal especificar, acho que nem todo mundo sabe que o condomínio simples, aqui em Londrina, existe, acho, uma normativa que a gente pode só fazer a subdivisão do lote e já fazer a construção junto, mas não é em todo lugar que pode ser feito isso. Às vezes é preciso fazer a instituição. Excelente observação. Mas Tem lugares até que que proíbem, respeite né? o plano diretor. Excelente observação. Ele tem um fracionamento do nível de solo do plano diretor do município, né? O que, pessoal, tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado, porque assim, Alguém tem que
a gente tem que sempre olhar as condicionantes, né, da aprovação. Tá? Então a municipalidade às vezes faz a aprovação na planta, e na própria planta ali, na aprovação, ela menciona circunstâncias em que você pode subdividir o lote ou não. A gente já conversou sobre isso, inclusive nós estamos com um problema sério, tá? Que ainda nós não resolvemos. Eu acho que eu tenho que falar mais baixinho. Só uma sonequinha. Nós temos um problema sério, pessoal, que nós não resolvemos ainda, que o município nos notificou para esclarecer uma questão de uma subdivisão que foi realizada sem a regularização da obra. Tá? Porque assim, ele só podia ser subdividido o imóvel como habite-se. Tá? Era uma condicionante urbanística, uma condicionante do município. Tá? Então assim, toda subdivisão tem que se olhar a aprovação. Inclusive vem sempre no verso da aprovação da subdivisão a determinação que faça a verbação logo em seguida da casa terminada. Tem que tomar muito cuidado, não pessoal. Não pode deixar de aprovar. Todo parcelamento de solo, toda subdivisão, tá? Todo processo, ou até mesmo processo mais complexo, tá? O loteamento ali pelo artigo 18 da 6766, a gente tem que olhar a aprovação do município e verificar quais são as condicionantes, tá? Isso é extremamente importante, porque assim, a gente tem que cumprir, né? Tem que cumprir aquilo que foi aprovado pelo município, tá? Fala alguma coisa, Chico? Nós estamos pensando alto, mas é referente ao plano diretor da cidade. Igual vai ter alteração agora, né? Mas o último foi em 2015. Então, por exemplo, meu bairro, a Vila Brasil, né? O parcelamento mínimo de solo é 180 metros. E o Colômbia é 125 metros. O meu é ZR2, acho que lá é ZR3, não? ZR3, né? Então é dentro dessa condicionante que o município vai liberar as aprovações. Então, por exemplo, se aparecer um lote de 100 metros no Colômbia, você não consegue individualizar nem registrar. Aí é obrigatório fazer a incorporação e fazer o condomínio. Então, agora, se for acima de 125, ele já passou. Então essa é a condicionante que tem que ser verificada, tá? Decorou o plano de motor. Decorou o plano diretor. Ele dá um pontinho aqui no... Siglon, né, Alex? Siglon. Gente, Siglon é um site muito legal, viu? Do município, muito legal. Então, uma caminha da sua mão. Isso aqui. O Chico Hall. André, qual foi o slide aí? Deixa eu Esse ali, memorial de incorporação e instrumento de divisão do terreno em frações ideais. Não mudou nada, seria só a especificação do que é fração ideal e não precisa estar descrito. Na verdade, isso aqui geralmente vem junto, né? Vem no mesmo instrumento. É só... não precisa... não entendi o porquê que... Eu acho que assim, ela mudou a mas relação. eu acho que incluiu o termo instrumento de divisão do terreno, porque na instituição não vai ser necessário apresentar o memorial, o instrumento da instituição. Exato. Com o memorial. Então, acho que é mais para englobar, porque se estiver idêntico ao que foi apresentado na incorporação, vai ser só o requerimento. É só você apresentar o requerimento, você não precisa apresentar o instrumento de novo, se não mudou nada na incorporação. Não, acho que eles só adequaram. Eu acho que esse instrumento de divisão seria como o instrumento da instituição. Até porque agora é possível, né? Mesmo ato, então tem grupos de espécies. Vamos lá, vamos prosseguir. Anterior, né? Não, isso mesmo. Avaliação do custo global da obra, como mencionei, pessoal, lá nos quadros da NBR, tá? Vai vir a questão do custo da unidade, do custo global da obra. Inclusive, é uma circunstância em que nós utilizamos, tá? Para fins da cobrança dos emolumentos. Tá? Então, avaliação do custo global da obra, discriminando também o custo da construção de cada unidade, né, firmado pelos incorporadores e pelo profissional responsável pela obra com reconhecimento de firma. Tá? Então, todos os documentos apresentados pelo incorporador e pelo responsável técnico devem ter a firma reconhecida ou assinados digitalmente para a gente poder verificar a autenticidade. Tá?
Declaração do prazo de carência, como mencionei, as declarações elas podem vir dentro do próprio instrumento, do próprio memorial, tá? Declaração em que se define a parcela do preço, firmada pelo incorporador e pelo profissional responsável pela obra. Pessoal, esse caso aqui é quando se faz uma... Por exemplo, o incorporador ele adquire um terreno em troca de uma fração ideal. Então, para que se firme uma declaração do incorporador, tá? Qual vai ser a quota parte, a parcela do imóvel que vai ser referente ao pagamento da aquisição desse imóvel, tá? Certidões negativas, as certidões daí, né? As negativas de tributos municipais, estaduais, federais, protestos, feitos ajuizados, justiça do trabalho, tá? Sempre do proprietário do incorporador, tá? Certidões negativas aí do imóvel municipal ou nos vintenários, tá? Outra declaraçãozinha aqui, tá? Também pode vir junto lá no teor do memorial. Declaração acompanhada de plantas elucidativas sobre os veículos que a garagem comporta. Pessoal, bem importante, olha só. Menção expressa do regime jurídico realizado. É uma unidade autônoma? Não. É uma unidade vinculada ao apartamento? É área de uso comum? Tá? Isso tem que vir especificado na declaração. Tá? E a gente tem que confirmar isso nos quadros de áreas. Tá? Onde que está essa área? No memorial descritivo. Qual que é o regime jurídico adotado para aquelas garagens? Tá? Ontem eu vi uma questão interessante. A gente tratou esses dias dos títulos judiciais, né? Chiquinho, Bruno. Lembra aquela questão que nós mencionamos aqui da arrematação judicial, de vaga de garagem, né? Que o arrematante não tem unidade no condomínio? Eu vi uma decisão ontem do STJ no Portal DRI. O Portal DRI é bem legal, gente. Tem várias decisões, só que é mais de São Paulo, assim, mas eu acho legal acompanhar essa. Que fala sobre a não possibilidade de, mesmo em título judicial, de se arrematar. Ou seja, contrário daquele posicionamento que a gente viu no título judicial. Tá? Aí alegou lá no 1331, enfim, né, para conveniência dos condomínios e tal. É interessante eu arrematar uma garagem. Eu vou morar lá. Só que como é que vai louco ele fala pra Não, é que eu não só ele morava lá. Gente, calma. Deixa eu ver. Que é legal. Eu fui atender um usuário no suporte um dia e ele falou assim que ele não era estranho ao condomínio. Todo mundo conhecia ele, porque ele morava lá há muitos anos. Que eu poderia ir lá perguntar pro porteiro se ele não conhecia ele. Porque ele não tinha um apartamento. Daí eu queria rir, Complicado. Aí você usava explicou. máscara, eu usava máscara. Aí você explicou. Pra nós ele era Não é esquisito, mas é Eu tô te conhecendo agora. Isso é estranho pra mim. Lá todo mundo me conhece. Só RT, tá? RT ou RRT, referente ao projeto de construção devidamente quitado. Pessoal, todo o trabalho desenvolvido pelo responsável técnico, tá? Seja lá o arquiteto, seja o engenheiro, todo o trabalho que comprove que ele foi lá, realizou a medição, né, tem que ter a RT expedida e recolhida, tá? Que é a anotação de responsabilidade técnica. Ele é responsável, tá, civil e criminalmente por aquelas informações que ele está dando nos documentos, tá? Então, memorial descritivo elaborado, né, tem que gerar uma RT, tá? E tem que ser recolhido, tá bom? Projeto de construção devidamente aprovado pelas autoridades competentes. Posso fazer só
parênteses, Por favor. na parte das declarações? Posso falar enquanto isso? Pode. A gente tinha o costume de pedir aquelas certidões de denominação do empreendimento. Até ontem, importante. o Nata estava com um caso. E aí, depois eu vi, antes de ir embora, eu estava vendo meus e-mails, aí tinha um e-mail do Rodrigo, da Vectra, que questiona mais, né? Aí eu fui dar uma pesquisada um pouco melhor. Ele só pôs assim, isso já caiu em terra. Já caiu em terra. Aí realmente aí eu olhei o site, não tem amparo legal para que a gente peça essa declaração. Pessoal, não tem nem no checklist não isso. Tem, e aí não tem mesmo. Não tem no checklist, não tem no hall de documentos. Eu já discuti isso com a doutora, tá? Um tempo atrás. Então já não é conversou. para solicitar mesmo essas certidões se já tem esse nome no primeiro, segundo, terceiro RI. Olha só, não tem no checklist, não tem no informativo lá do site, né? A gente atualizou o informativo também. Sim. Então, só E uma assim, curiosidade. Poderia ter dois prédios com o mesmo nome. Exatamente o mesmo nome. Eu acredito que quem faz o controle disso é a municipalidade, é a prefeitura. E eu acho também do interesse da construtora, né? Mas sabe o que aconteceu? Isso faz muitos anos atrás, foram reunidos os 4 registradores, lá com, acho que na época com a prefeitura, não sei com quem deles, no cargo da prefeitura, que eles entraram num acordo com os cartórios na época, então realmente não tem, que eu me lembro, não tem nada legal sobre isso. Não foi tem. um acordo que foi feito entre a prefeitura com os registradores para não haver prédios com o mesmo nome. Então não tem mais, mas eu lembro disso, eles falaram muitos anos atrás, que teve isso com eles, entendeu? Então incluíram essa certidão para não ter condomínios com o mesmo nome, mas não era legal. É que uma vez questionado, você não tem fundamentação legal. Não, mas eu falei, não tem fundamentação. Isso foi uma coisa entre a prefeitura e os registradores, de uma maneira só. E assim, outra coisa bem importante, que vocês quando forem, eu sempre, antes de analisar qualquer incorporação, mesmo já tendo feito algumas, eu sempre imprimia o checklist, porque ele te dá o caminho certinho de toda a documentação, conforme está ali exposto na lei, sabe? Então é extremamente importante, até porque aquele material é revisado sempre. Quando tem alteração, a gente altera no checklist e altera no hall de documentos do site. Então eu pegava os dois, tanto o checklist quanto o hall que estava no site, porque se a gente já tem no site a lista de documentos que são necessários, fica estranho a gente solicitar algo diferente, porque eles olham isso, principalmente construtora. Tudo que a gente menciona em site, em material, eles acompanham. Inclusive, a gente podia até ter chamado o Marcelino, que ele queria participar desse curso. Nossa, é verdade! Então, sempre peguem o material que a gente disponibiliza aqui, porque ele tá bem completinho mesmo. Uma vez, quando era de Pedrosa, eu falei assim, você não tem uma ideia de um não pra gente não repetir mais os empreendimentos? Porque já não tem mais a letra do alfabeto pra colocar. Por conta dessa certidão. Tá. Não, coloca lá desse rei. Você vai falar pra ele. Lô Pedrosa. Pedrosa, Lô Pedrosa. Na próxima você dá a dica. Espaço Santiene. Santiene também é legal. Eu de 2 unidades, uma minha e uma dessa. Mas eu acho que uma certidão funciona. Pessoal, então, excelente observação da Gabi, tá? Era um tema que eu já tinha conversado com a doutora. Até porque só que eu tinha visto isso também. Não, o segundo, me parece que o segundo exige ainda. Não, eu falo assim, só aqui em Londrina. Sim. Mas não é uma questão comercial. Que nem quando foi feito o condomínio aqui, que chama esse que tem em São Paulo também. Alphaville, já existia Alphaville aqui em Londrina. Então foi obrigado, eles entraram num processo para tirar o nome do condomínio para eles usarem lá. Então é uma questão da empresa mesmo. Sim. Questão do tempo. Lá no segundo tinha um bairro que era tipo, lá na zona, não sei aonde que era Alphaville. Então, eles fizeram com o processo. eu sei porque Henrique, eu era do Henrique lá, eles tiveram que mudar o nome para Alphaville, porque o Alphaville, na verdade,
é um nome que já foi registrado, é uma rede, você entendeu? Então, a mesma Alphaville aqui é uma Alphaville de São Paulo. Então eles tiveram que mudar. Então é uma questão comercial e não uma questão de cartório. Mas aqui mesmo tem um condomínio que tem o mesmo nome, tiveram para acrescentar, mudaram tudo, não lembro se é Pinheiro, colocaram Pinheiro 1, um condomínio de prédio mesmo. Foi aprovado. Colocaram, fizeram, aí não tinha essa questão. Era Pinheiro, aí quando fizeram todo o registro, eu vi que era o mesmo nome, teve que trocar, aí trocaram para Pinheiro 1. Eu gosto da Valéria por causa disso, ela sabe todos os cálculos. Livro 6, né, gente? Livro 6. Né? Todos os cálculos. Ela bela. Na dúvida, eu sou mais baixo, Valéria, já tem Você vai abrir ela. Eu fico feliz de eu não lembrar dessas coisas. Próxima Eu não sabia. tem que fazer, porque só falta isso, né? Ai, eu tô mais limpa. Vamos lá. Pessoal, aqui então, projeto de construção e o atestado de idoneidade financeira que a gente comentou. Deixa eu fazer uma pergunta, desculpa. Que relação a isso, mas se vier uma instituição de condomínio, tipo, vem outro espaço de Leopoldina, né? Vai poder registrar? Não tem impedimento pra isso. Se tiver, vai poder daí? Eu acho que é muito... Assinar mesmo no cartório? Eu acho que eles não conseguiriam, em razão do registro do CNPJ. Não, talvez tenham um controle disso. Por exemplo, assim, pessoa física pode ter um nome. Sim. Mas aí você Esse pega CNPJ, sim, mas o nome do prédio então vai poder. Então eu acho que eles talvez não conseguiriam tirar o CNPJ. Então isso já esbarra na denominação. Mas acho que a entra na parte da inscrição imobiliária endereço. Não, tem esse celular deles por ser diferente, né? Tem certificado para não fazer é igual que tem o Jamaica, o condomínio Jamaica, a casa Jamaica, paga essa Jamaica, chácara Jamaica, mas muda só o... Então. Eu acredito que aí tem esse noia da criação do CNPJ. Ele não deve dar a opção de fazer com o mesmo nome. Mas pra gente, registro era a mesma coisa. Vem João da Silva comprando João da Silva vendendo. E vai falar, não pode, porque o nome é igual. Então, porque eu te perguntar até essa questão que a gente trocou, teve que trocar o nome. E foi eu fiz os dois animais, dois condomínios. Acho que era do de casa. Era bem diferente de casa. Não precisa seu nome lá. Pessoal, e o atestado de idoneidade, nós mencionamos ali, né, que ele foi revogado pela 1085, pela medida provisória no final do ano passado, e quando foi convertido ali na 432, permaneceu, tá, a revogação, então a gente não precisa mais solicitar. Checklist já está atualizado, os informativos também, tá bom? Então, nós comentamos sobre o memorial de incorporação ali, é uma nova redação que foi dada, tá, aqui, onde o incorporador só pode alienar ou onerar frações ideais do terreno, né, que corresponderão às futuras unidades, após o registro do memorial de incorporação no registro de imóveis, tá? Composto pelos documentos do artigo 32. E aqui eu trouxe uma circunstância de registro de aquisição do terreno, tá? Antes do registro do memorial de incorporação, pessoal. A gente acabou de verificar ali no artigo 32 que não é possível negociar sobre unidades, tá? Antes do arquivo do memorial de incorporação na serventia, tá? Então eu trouxe alguns exemplos de negócios jurídicos que são realizados ali, tá? Geralmente são os que nós recebemos. Permuta, né? Promessa de permuta. E a promessa de permuta, a gente tinha uma divergência doutrinária aí sobre a possibilidade ou não de registro, tá? E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela. Compra e venda com dação em pagamento, ou seja, o incorporador comprava o terreno, né? Eu ia lá, o incorporador comprava o terreno do Chico, tá? E prometia, tá? Realizava uma promessa para fins de dação em pagamento das unidades quando concluídas, tá? Então aqui eu tratei sobre a possibilidade do registro do título, desde que consignado no teor, né,
a aquisição do terreno pelo incorporador, sendo um negócio jurídico perfeito e acabado neste sentido, tá? É um negócio jurídico de obrigações mútuas, em que o incorporador faz a aquisição do terreno, tá? E o vendedor ali do terreno, né, onde será erigido o empreendimento, ele fica com uma promessa de que receberá as futuras unidades, né? Essas unidades somente num plano virtual, as unidades não existem ainda, tá? Então, os direitos do antigo proprietário do terreno, adquiridos do título, relativos às futuras unidades, ficarão condicionadas ao registro do memorial de incorporação, tá? Nestes casos, pessoal, o que é importante a gente verificar, tá? Que é possível a cindibilidade do título, a doutrina tem entendido essa circunstância, tá? Que o porquê que é possível registrar esses negócios jurídicos? Porque, mediante a cindibilidade, tá? O direito de propriedade do incorporador ele será já registrado, tá? Então, é em virtude disso essa questão de consignar no teor do título, tá? O Raul quer participar, não quer trazer ele aqui não, Marcos? Não, tira dentro dele. Tá? Então, pessoal, é importante solicitar, tá, o requerimento de cindibilidade, tá, para que se realize o registro desses negócios jurídicos, tá? Com relação à promessa de permuta, pessoal, no âmbito da incorporação imobiliária, a partir da ED da 14.382, tá? Isso passou a fazer parte lá do rol do 67, tá? Que são os atos que são registráveis, tá? O inciso primeiro lá. Então ele consta expressamente agora a possibilidade de registro da promessa de permuta, tá? Então, qual que é a questão aqui, tá? Que eu consignei? Que na promessa de permuta, tá? É como se fosse uma promessa de compra e venda. Então o alienante ele dependerá de novo título para se tornar, né, o proprietário do imóvel. Ao contrário, que se for uma permuta, tá, definitiva, uma escritura pública de permuta definitiva, né, da qual desde logo, a partir do momento do registro da incorporação, né, ele já será titular daquele imóvel. Tá? Memorial de incorporação, agora eu coloquei aqui os principais documentos ali que constam do artigo 32, tá, da lei. Eu coloquei, também mencionei aqui o disposto no artigo 608, tá, que são os requisitos do registro. Tá? Então, assim, o que tem que constar do registro, né, na matrícula do imóvel quando da incorporação imobiliária. Tá? Então, as minúcias ali do que consta no memorial, tá? Posso dar uma pergunta? Pode. Teve uma usuária que eu atendi ontem que ela vai comprar um apartamento e no apartamento está dividido somente a unidade. Na própria matrícula do apartamento fala que ela tem direito a uma garagem, só uma metragem da garagem, mas não menciona o número. E aí ela quer saber se ela tem como fazer uma verbação na matrícula para constar qual é a garagem dela. Acho que eu entendi esse caso. Então, mas tem incorporadora que na hora da venda já determina a unidade. Então, mas nesse caso, Nem toda unidade é vinculada. Na construtora, ela falou que tem um número, mas não está na matrícula. Tá, mas a unidade é vinculada à matrícula, é isso? É a mesma matrícula. Então, a descrição está falando que ela tem uma porcentagem de estacionamento. Não tem dito, não. Não, acho que ela ligou pra todo mundo. Acho que ela veio aqui, ela me ligou e deve ter te ligado. É aquela que tem uma garagem Tem que, sempre tem que analisar a forma como foi instituído o condomínio. Tá? Então, por exemplo, a vaga é vinculada, ela consta da matrícula, mas não tem numeração, tá? Mas foi convencionado na convenção, houve uma ata de assembleia que determinou que a vaga número tal vai ser da... Eu falei isso, né? Mas aí ela consegue fazer uma verbação para colocar o número? Não, né? Só parece que a instituição inteira, né? Não, tem que ver. Ela falou que ela só vai comprar se tiver escrito qual é a unidade, qual é a vaga de garagem que ela tem. Mas tem que ver se existe algum documento. Não, tem que ver se existe algum documento que vinculou. A unidade da Na instituição, por exemplo, na planta elucidativa das vagas de garagem, provavelmente não teve
essa vinculação de qual vaga de garagem é vinculada ao apartamento. Só existe a área lá mencionando. Aí tem que se verificar o seguinte, existe algum documento, foi aprovado em Assembleia Geral, para verificar se houve vinculação das unidades, das vagas das respectivas unidades? Mas tem isso ela pode trazer daí. Tem que verificar se existe. Depende se for os antigos, até que tá arquivado. André, eu atendi, eu falei pra ela assim, ou você tem junto com a consultora, ou com o síndico do condomínio, ou na convenção de condomínio. Porque é coisa antiga mesmo, só foi vinculado com essa. Eles acertaram entre eles. Sim, acertaram. Os proprietários, quando, isso em 1980, eles sortearam entre eles ali, vai ter o número do apartamento nas vagas de garagem. É que não era comum, né? Mas sabe onde que estava lá? Na promessa era consultora. Mas o meu primeiro apartamento, eu nunca comprei hoje um apartamento, quando nós compramos, tinha as vagas lá, a quem tinha primeiro direito de escolha. Tá, o seu apartamento 101 tem essas vagas, qual que você quer? No próprio contrato, quando eu fiz, aí ficou designado, só que ela não tem numeração. Tem só no contrato que tinha direito à vaga X, no caso acho que era 6. Mas o problema não tem na instituição, não X. Não, o problema é exato, o problema é isso. Mas estava na convenção. Isso, na convenção. Na convenção, não na instituição, foi deixado e aprovado em. Então, mas se teve uma prova, veja bem. Para a convenção ser aprovada, é necessário um quórum de 2/3, certo? Estava todo mundo, era o condomínio inteiro. Não, perfeito, melhor ainda. Isso, mas assim, o importante é cumprir o quórum. Se está em convenção, sim, ela queria mudar a matrícula. Eu falei para ela que a matrícula não teria como mudar, só teria que mudar a instituição de condomínio. Ela queria verbar na matrícula. Meu apartamento, a garagem era igual. Entendeu? Ela queria colocar a garagem na matrícula. Eu falei, não queria mudar, só se ela quisesse a identificação da instituição. Para vincular. Porque a outra opção. Qual que é a outra forma que ela tem de alterar o comprar outro apartamento, a instituição da Pessoal, fala mais baixo. Se o espaço existe, se o espaço já está vinculado, ela já tem espaço. Só que, então, o número não tem problema. Se já foi acordado isso, você não tem que mudar a instituição de condomínio porque você não está alterando área, você não está alterando fração ideal, você não está tendo alteração de área e não está, por exemplo, tirando o direito de um outro proprietário, ou seja, transmissão de área, não está havendo isso, entendeu? Simplesmente as áreas são as mesmas das unidades, de todas as unidades provavelmente, e foi convencionado o número. O espaço. A única coisa, acho que é uma verbação de isso sim, é entendimento, tá? Assim, tô te falando o que eu entenderia. Eu não sei qual que é o posicionamento da doutora com relação a isso. Mas, por exemplo, um requerimento e o que foi convencionado, eu não vejo problema. Não tem Assembleia de condomínio daí. Não foi deliberado? Não foi? Eu penso que sim. Mas a gente teria que afirmar todas as garagens convencionadas. Era isso que eu falava. Porque foi o que eu orientei ontem, mas ele ligou ontem. O pessoal da coisa. Eu e o Lucas, a gente abriu a matrícula e viu. Existe uma vaga de garagem em todos os apartamentos. Que foi na instituição do condomínio, na constituição do condomínio veio só vaga de garagem. Mas é a mesma área. Eles fizeram depois uma convenção entre eles e não foi registrado no cartório. Exato. Não foi registrado no cartório. Não, veja bem. A convenção ela tem caso. A convenção não está registrado. A situação que eu mencionei para ela, falar existe numa circunstância que eu entendo, tá? Posicionamento meu. E aí eu vou até questionar a doutora sobre isso. É que se os espaços são iguais, se não está tendo alteração de área, de fração ideal, tá? Só há vinculação desse mesmo espaço em cada unidade, tá? Digamos que todas as áreas são 12 metros, tá? Todas as vagas de garagem são 12 metros, tá? Vinculadas ao apartamento, tá? Ou seja, a área da garagem está dentro da matrícula do apartamento. E há uma convenção de condomínio devidamente aprovada e registrada,
No caso deles não está registrado. Eu penso que seria possível se averbar só um número, eu penso. Não, mas não está registrado. Não está registrado. Gente, só uma coisinha. Entendeu? Não está registrado. Quando você tira a narrativa de endereço no site da prefeitura, ele vai estar o endereço e vai ter complemento. Lá consta o número da garagem. Você requer o cadastro no site. Ela trouxe o carnê do IPTU e o IPTU ela falou, apartamento Tem que dar uma olhada às vezes, porque depois não tem o número da garagem, não. Mas mesmo assim, ele não poderia usar o documento da prefeitura. Mas ele não é. Exato. A proteção sanitária da proteção, você faz a proteção e dá o número da garagem. Todas as garagens. Provavelmente lá na municipalidade ele apresentou a coisa aceitável. Só que você registra. Eu acho que você vai fazer certeza. Em geral, não assim, tem a convenção de status de de alguma forma, ele tem que se cumprir, né? Porque a convenção constituída faz dele a Não, hoje a convenção é pessoal, vamos lá? Vamos continuar? Pessoal, então aqui eu trouxe os principais requisitos ali no ato do registro na matrícula, tá? Então ali vai descrever as minúcias do empreendimento, né? Quem que é o incorporador, quem que é o construtor, tá? Número de unidades, pavimento, as áreas, enfim, todas as minúcias, tá? Identificação do incorporador, do construtor, especificação do título, a denominação do empreendimento, né? Ou do conjunto, a discriminação, identificação e localização das unidades, tá? Memorial descritivo, a descrição interna, eventualmente, tá? Equipamentos internos, número de quartos, banheiro, eventualmente, né? Não necessariamente. Discriminação das áreas construídas das partes exclusivas e partes de uso comum, isso é o principal, tá? Do condomínio, tá? A discriminação das frações ideais do solo, vinculadas às unidades autônomas, tá? O que cada unidade representa, tá? Aquela futura unidade representa no solo que está sendo erigido o empreendimento, tá? Isso em forma decimal, ordinário, indicação do número de veículos que a garagem comporta, aí o regime, né, como a gente viu agora há pouco, que serão tratadas essas vagas coletivas, tá? Ou privadas. Precisa de mencionar as certidões apresentadas? No texto da incorporação. Não tem. Geralmente a gente consta no final, assim que foram apresentadas todas as certidões, elencadas no artigo 32. Mas eu não coloco todas. Requisitos. Os requisitos do registro pelo Código de Normas né? Então assim, tem oficial de registro que entende que tem que registrar, ou geralmente os demais documentos estão arquivados, né? É requisito legal para se apresentar, mas não é requisito legal para o registro. Pessoal, eu trouxe uma questão aqui agora sobre a alteração do memorial de incorporação, tá? Sobre a possibilidade ou não. No artigo 43, aí no inciso 4º, ele traz que é vedado ao incorporador alterar o projeto, né? Esse projeto tem que ser aprovado pela municipalidade, então é vedado a ele alterar, né? Uma vez que o município aprovou, né, de uma forma. Especialmente no que se refere à unidade do adquirente e às partes comuns, modificar as especificações ou desviar-se do plano da construção, salvo a autorização unânime dos interessados ou exigência legal. Tá? Pergunto, inclusive já tivemos circunstância aqui. Ele pode alterar o memorial de incorporação unilateralmente? Em nenhuma hipótese? A não ser que ele tenha vendido a compra, ou que ele tenha vendido algumas unidades, mas que não seja atingido aquela dois termos. Tipo, ele ainda tem a maior fração, ou relativa aos dois termos. Se for para vender algumas vai ter legal. Não, assim não. Se ele não alterar o projeto, tá, que foi aprovado pela municipalidade, e se não houver venda de unidades, como que a gente verifica que não houve venda de unidades? E protocolo, né? Só que assim,
existem títulos que são lavrados e que não são registrados, concorda? Então, assim, a gente vai fazer a comparação. Vai verificar o livro protocolo, tá? Vai solicitar do incorporador um requerimento, uma declaração informando que não há unidades negociadas, tá? Não registradas, que não há títulos, né, que foram, não há negócios jurídicos que foram realizados e que não estão registrados. Então, mediante a declaração dele, que não houve venda de unidade, tá? Da análise do nosso livro protocolo, eu entendo que é possível, tá? A doutrina também, né, pelo estudo, pelos livros que a doutora nos emprestou, ela tem entendido que é possível alteração de forma unilateral, desde que seguidos os projetos já aprovados, né, não tenha nenhuma alteração nesse sentido, bem como não tenha havido nenhuma venda, tá? Questãozinha boba, prova, né? Olha só o Pedrinho. Tô de férias. Você tá de férias? Não, hoje Cadê a empatia? Cadê? Viu? Mas a gente tá bem moderna nesse sentido. A gente caminha pelo WhatsApp. Mas você vai devagar. Você vai devagar. A gente até acorda o Pedrinho nessas horas. Você vai devagar nessas provas sob um texto de quase meia página. Ai não, aquele estilo é uma... Sim, é uma só. 1, 2, 3 e 4. Vou fazer bem facinho. Mas eu vou tentar acalmar. Vamos controlar. Adoro falar de pesquisa, esse homem. Eu vou dar uma arredondada na planilha dele de cálculo. É verdade. Na prova de meu também participou uma palavra, ninguém sabia o que era a palavra. Você tem que me falar, gente. Você conhece do lado do dicionário? Não, mas eu Foi um rodapé. Foi rodapé igual de Bíblia? vai explicar, não foi? Foi, mas você sabe que você é como Falei, não, deixa eu lá explicar que eu sei que ele... De nível 2 na prova. Cara, eu nem lembro. Eu não lembro também. Inchavel, né? Mas enfim. Mas enfim, ó lá, tá, a linguagem tá bem tranquila, tá? Não, aqui. Essa foi no dia Aqui não, aqui sim. Na prova. Não, aqui tá, mas na Não, vai ser prova. tranquilo. Pelo amor. Por isso que eu errei então, eu não sabia. Por isso. Você não passou lá? Tá vendo? Isso. Não, na prova para nível 2, ele pesou um pouco a consciência dele antes da prova, ele veio explicar. Tá aqui, ó. Prova viva, passou. Não é? Se eu dei vergonha nessa sua cara de falar uma vez, né? Tá que pau. Pessoal, das certidões, tá? Então lá no artigo 32 temos as certidões de caráter pessoal, tá? E essas certidões serão somente em relação aos proprietários e ao incorporador, tá? As certidões de feitos e protestos, sempre domicílio, tá? Do incorporador, é do proprietário do bem e na circunscrição onde se localiza o imóvel, tá bom? Oi? Pessoal, nós temos três questões aqui também, três questões que também são bem importantes, tá? Na hora da análise lá, tá? do título, que são, no caso de certidões positivas, tá? O artigo 607b lá do Código de Normas, ele menciona, dispõe, tá? Que deve ser exigida certidão esclarecedora do seu estado atual ou do montante da dívida, tá? Então, se a certidão for positiva, lá no incorporador, deve-se exigir a certidão esclarecedora de objeto técnico, tá? Isso é o que menciona. Salvo, tá? Quando se tratar de ação pela sua própria natureza, desde logo seja ferido que a certidão não tenha qualquer relação econômica ou relação com o imóvel objeto da incorporação. Então lá o 607b, ele menciona que deve ser exigida a certidão esclarecedora, tá? A certidão positiva de objeto e pé, tá? Entretanto, nós temos aqui, pela redação dada pelo 14.382, tá? Que a certidão esclarecedora, mencionada aqui no 607, ela pode ser substituída por impressão do andamento do processo digital. Tá? Tem que tomar cuidado com isso, pessoal, que eu já peguei nota devolutiva, não nesse caso aqui, tá?
mas nesse caso de baixo. Era uma... Vamos só terminar aqui a análise. Ele fala que empresas de capital aberto, tá? As certidões esclarecedoras, salvo de natureza real, ou seja, que tenha um litígio envolvendo imóvel, tá? Poderão ser substituídas por apresentação do formulário de referência pela instrução da Comissão de Valores Mobiliários, pela CVV. Tá? Então, assim, no caso específico, a MRV ela apresentou o formulário de referência. Tá? Era positiva e a MRV apresentou o formulário de referência. Foi expedida uma nota devolutiva solicitando a certidão esclarecedora. Pessoal, tem que tomar cuidado com isso. Tá? Cuidado, tá? Então, assim, certidão positiva, um alertinha lá, a gente tem que verificar essas questões. Porque geralmente eles não estão mais apresentando a certidão de objeto pé. Tá? E não tem problema, porque a gente vai verificar aqui que tem um enunciado 25 do terceiro encontro dos registradores de imóveis do Paraná, que ele faz uma interpretação do 607 com o 32, parágrafo 14, que ele fala que caberá ao livre conhecimento do registrador, né, substituir a certidão pelo extrato do andamento do processo. Tá? Então, em vez da gente dar a devolutiva solicitando a certidão esclarecedora, tá? Se for encaminhada o extrato do andamento do processo, tá? A depender da nossa análise, tá? A gente pode aceitar. Pede alternativamente ou continua pedindo esclarecedor? Pede alternativamente. Tá? Porque isso daqui é muito mais tranquilo para eles realizar a expedição da certidão. Tá? A maioria já vem a esclarecedora. Então. É muito mais prático, dá mais celeridade no processo. Tá? Então temos essa circunstância. Só um alerta para quando for o formulário da CVI. Tá? André, geralmente, acho que foi um caso da MRV também na época, que solicitaram as certidões de todas as ações. Todas. Que a MRV tem no Brasil. Brasil inteiro. É somente do local do imóvel. Meu Deus, imagina. Só do incorporador, proprietário e só no local. Consultor também. Sim, mas assim, referente às ações, aí teria que pedir a esclarecedora somente das ações do município de Londrina. Mas é no local do imóvel e também no local do domicílio. Domicílio e local do imóvel. Porque eu já peguei caso, por exemplo, a empresa era de, sei lá, Camboriú, por exemplo. E isso aqui é um local aqui, então tem que pedir as de lá e as daqui. A festa de Campo Largo. Mas a do construtor precisa, é só o incorporador e o proprietário. Incorporador e proprietário. É porque o construtor pode ser contratado uma terceira parte lá só para mostrar. Qual a cidade de você? É que geralmente as incorporações que nós recebemos, o mais comum é que o incorporador é o próprio construtor. Que o proprietário, enfim. Mas é para analisar o fugente, eles constroem tudo legal, né? Os negócios que a gente tem, geralmente os negócios jurídicos são assim, né? Mas não quer dizer que necessariamente vai ser assim. Tá? Então, uma observação aqui, quanto da análise dos documentos. Viu, Raquelzinho? Minuta. Pessoal, também trouxe algumas questões importantes aqui, com referência à minuta da convenção, tá? Então, temos lá no artigo 32, até para a gente não confundir com a instituição de condomínio, que traz lá a composição, né, de forma pormenorizada do empreendimento, tá? A convenção ela vai disciplinar o uso das futuras unidades, aí das partes comuns do conjunto imobiliário, tá bom? Então, as regras de convivência, tá? As questões atinentes aos deveres e obrigações dos condôminos, questões atinentes ao quórum para aprovação, para as assembleias gerais, assembleias extraordinárias, se o síndico, se ele vai ter remuneração ou se ele não vai ter. Tá. Você viu a história do síndico que passou no Fantástico domingo? Ele era síndico de tipo um empreendimento tipo Leopoldina. Aí ele já ganhava como síndico e aí ele criou uma empresa
que prestava serviço pro empreendimento. Que beleza! E a mulher dele também. E a mulher também, uma empresa dele e uma da mulher. Nossa. E aí o pessoal começou a perceber e tal. Comprar móvel. Ele se tornou empresário pelo condomínio, porque ele era síndico apenas, né? E ele estava quanto tempo de mandato? Anos, né? Não, eles estavam uns 2 anos. 2 anos. Olha que beleza, hein? E aí na convenção vai ter todas essas, né, essas questões referente à administração, remuneração. Exatamente. Tanto que no prédio mesmo onde eu moro não tem um síndico, pessoa física. É uma empresa que administra, a exclusiva que toma conta. Não é empresa desse síndico, não. Não. O Gabi, mais lá onde eu moro da Coab, antigamente o síndico era a caixa, daí fez ainda tem que tirar a caixa. Aí entrou uma mulher que morava no prédio. De repente ela apareceu com uma padaria, ela apareceu com um carro novo, ela vendeu a unidade dela lá e foi em outro lugar. Não pode pegar, né? Não. Aí de repente, simplesmente, depois que ela deu o síndico, daí o pessoal tirou ela, agora o síndico de agora tá no mesmo ramo. Começaram a lavar a gente, dá uma frente meu dinheiro, por favor. Vai administrar como não. Me chamaram e falei, Deus, não é do Senhor. Pessoal, Você quer pessoal, outra coisa importante aqui, para não confundir também, é a questão do regimento interno, tá? Assim como nós temos... Não nós. Não nós. Tá? Mas assim como nós temos o regimento interno também ele se distingue, tá? Ele complementa, na verdade, ele não é contraditório, mas ele complementa a convenção. Mais questões do dia a dia. Então, por exemplo, oi, tudo bem? Bom dia. Cansado. Mais questões do dia a dia. Então, por exemplo, horário de mudança, tá? Quais são os dias possíveis, os horários, tá? Sei lá, o PET, né? Nas áreas comuns do condomínio, tá? Áreas de lazer, então que horário pode usar? Então, são horários da academia. Isso, exato. Agora no meu não posso mais, antes da horário de barulho na churrasqueira, não pode. Eu não preciso nem explicar o regime interno, que o pessoal já sabe, já conhece. Tá? Então, continuando aqui, pessoal, disciplinar as futuras unidades, as partes comuns do conjunto imobiliário, né? Forma de constituição por instrumento público ou particular, né? Registrado no livro 3. Tá? Nós também temos a questão da anotação, na verbação notícia, né? No livro 2, tá? que a convenção está devidamente registrada no registro auxiliar, sob o número tal. Tá? Não faz na abertura isso daí? A gente vai fazer a verbação, depois a gente vai até mostrar. Na abertura da unidade a gente já consta o número da convenção. Mas o que acontece? Hoje a gente já pode abrir a matrícula antes da instituição. Então não tem como a gente abrir com o número da convenção. Então após a construção do empreendimento, a conclusão, a gente vai averbar em cada matrícula a construção e a convenção. 2 averbações. Sim. Se a parte interessada não requerer, isso é bem legal, pessoal. O 611 lá do Código de Normas, parágrafo único, traz. Então, se a parte interessada não requerer o registro em bem teor, poderá ser realizado de forma resumida, desde que o instrumento de convenção ele esteja arquivado, tá? Na serventia, tá bom? Em sua integralidade, que é geralmente o que a gente faz, tá? Dispenso a apresentação do estatuto de condomínio urbano simples. A gente viu esse caso também do condomínio urbano simples, tá? Em virtude da simplicidade ali das especificações do condomínio, não se exige minuta de convenção. Então, pessoal, como foi mencionado anteriormente ali, né? Além das normas que forem aprovadas no interesse dos condôminos, tá? Que eles podem estipular, deverá conter obrigatoriamente
Eu trouxe aqui os requisitos constantes do artigo 9º da 491 e também do 1332 e 1334 do Código Civil. Tá? Então lá ele dispõe o que deve conter, tá, no teor do instrumento. Então, a discriminação das partes de propriedade exclusiva e do condomínio com as especificações das diferentes áreas, né, o destino das diferentes partes, o modo de usar das coisas e serviços comuns, o modo de escolher o síndico, né, as despesas, a forma de proporção de contribuição dos condôminos para as despesas e custeios, modo e prazo para a convocação das assembleias, todos os quórums, né, ali para votação, para a constituição de fundo de reserva, tá? Quórum para alteração do condomínio, eventualmente, a questão da vaga de garagem, se pode o estranho comprar ou não, o nosso colega estranho, tá? Então, não é estranho. Não é estranho. Que estranho. Pessoal, então... Igual, você lembra, né, da reunião que eu recebi? Sim, sim. Não, você lembra do que eu tô falando? Sim. Da declaração de união estável. Não, acho que você estava falando daquela rima nacional. Não, união estável, nem estável. Nem estável, a pessoa declarou. Sério? Ai, como que é? Instável. Declaração nem estável e nem instável. Nem O instável. pegou uma vez divorciado. Boa, essa não nasceu solteiro. É uma beleza. Sincero, né? Tá bom, pessoal? Então aqui, ali é o artigo 9º, tá? Da 491, 1332 e 1334 lá do Código Civil, tá? Eu trouxe também aqui o que dispõe o 610, parágrafo 2º, né? Que ele menciona ali, ó, quando do registro da convenção, na apuração do quórum necessária, sua aprovação e alterações, considerar-se-á apenas os nomes dos figurantes no registro, como proprietários compradores ou cessionários, presumindo que represente o casal qualquer um dos cônjuges signatários. Tá? Então não precisamos da assinatura dos dois. Tá bom? Essa questão também é bem bacana. Nós conversamos sobre os quadros de áreas, né? A questão das áreas globais do empreendimento, a área do pavimento, a área da unidade, né? E aqui no 607E, pessoal, ele dispõe qual a análise que o oficial registrador ele tem que realizar quando dos quadros, tá? Especificamente em relação aos quadros apresentados, os quadros da NBR. Então verificar se a área do terreno, se ela está de acordo com o que consta da matrícula. O básico do básico, né? Tá? O básico do básico. Se as frações ideais atribuídas às unidades, tá, em forma decimal, correspondem ao total da metragem do terreno. Tá bom? Bem como se as áreas identificadas no projeto de construção, no memorial descritivo, tá, e nos quadros, se elas estão equivalentes. Tá? Então verificar lá, verificar o quadro, o projeto e o memorial e ver se as áreas estão equivalentes. Tá? Então ele dispõe lá que se trata de um documento técnico, né, do engenheiro. Então o engenheiro responde por esse documento. Tá? Ele expediu a ART, a anotação de responsabilidade técnica. Então ele responde pelas informações declaradas ali. Tá? Isso aí. Prazo de carência, pessoal. Prazo de carência, conforme nós mencionamos, tá? É o prazo da qual o incorporador ele pode estipular para denunciar a incorporação, ou seja, desistir da atividade, né? No caso deste empreendimento, tá? Então nós temos ali, o incorporador ele pode fixar, e é lícito fixar um prazo de carência legalmente, tá? Se ele fixar, ele tem que colocar as condições da qual, né, ele pode desistir. Tá? Em caso de fortuito, força maior, enfim, ele pode estipular as condições. Tá? A desistência da incorporação será denunciada por escrito ao registro de imóveis e comunicada a cada um dos adquirentes ou candidatos à aquisição. Tá? Sob pena de responsabilidade civil e criminal. Então, digamos que o incorporador ele faça a publicidade
do empreendimento, tá? Ele registrou o memorial, faz a publicidade, verificou que o produto, né, que ele está lançando não teve uma aceitação no mercado, dentro do prazo ele pode desistir, tá? E uma vez ele desistindo, ele tem que denunciar por escrito, ele tem que fazer um requerimento para o oficial registrador, informar que foram comunicados todos os adquirentes, enfim, né? E nós iremos averbar a desistência arquivando o respectivo documento. Qual é o prazo ali de 180? Esse prazo ele estipula, tá? Ele tem até o prazo da validade do registro para poder. É improrrogável, tá? Se ele estipular o prazo de 180 dias, ele não pode prorrogar. Ele não tem um negócio que o artigo falava que é no máximo 180. Fixar as condições. Ó, improrrogável não pode ultrapassar o termo final do prazo de validade do registro. Tá? Não teve sem carência. Oi? Não tem carência. Nós vamos lá aqui. Pessoal, vamos pro café? Fala, Natan. Pessoal, vamos continuar? Vamos lá? Todo mundo de mais. Pessoal, olha só. Essa questão aqui é bem importante. Peço que todos prestem muita atenção com relação a isso, tá? A 14.382, ela incluiu esses dois parágrafos do 237A, tá? É facultada a abertura da matrícula para cada lote ou fração ideal que corresponderá a determinada unidade autônoma após o registro do loteamento ou da incorporação imobiliária, tá? Anteriormente a esse dispositivo, nós tínhamos que abrir as famosas fichas complementares, tá? Então, uma vez incorporado o empreendimento, né, registrado no memorial de incorporação, apresentado títulos aquisitivos das futuras unidades pelos adquirentes, né, nós realizávamos a abertura da ficha complementar, né, de acordo com o que determina o Código de Normas, tá? E todos os atos praticados com relação àquela unidade futura, nós praticávamos nessa ficha complementar. Tá? Quando dá a averbação da construção, tá? Conclusão da construção e instituição do condomínio, a gente encerrava essas fichas complementares e transportava todos os atos para a matrícula definitiva. Tá? Então essa questão agora aqui é bem importante porque nós já temos condições, tá, de realizar a abertura da matrícula da unidade no ato da incorporação. Tá? Então o parágrafo 5º ali, ó, ele menciona aqui: se a abertura da matrícula ocorrer no interesse do serviço, fica vedado o repasse das despesas dela decorrentes ao interessado. Mas, que é o caso nosso, se a abertura ocorrer por requerimento do interessado, o emolumento pelo ato praticado será devido por ele. Então, atualmente, como nós estamos fazendo? Tá? A gente informa, né, que pro interessado, né, se ele vai querer realizar a abertura das matrículas das unidades, tá, no ato da incorporação, e solicitamos um requerimento para isso. Tá? Se a opção for pela abertura, nós realizamos a abertura de todas as unidades, tá? Mencionamos que se trata por requerimento do interessado, tá? E informamos na matrícula que se trata de uma unidade futura. Realizamos uma averbação na matrícula, informando que essa unidade está em construção. Tá? Então se cobra a abertura da matrícula e se cobra a averbação com referência à construção em andamento. Essa averbação seria o transporte de ônibus? Não. Não? Não. Você vai abrir a matrícula, a carinha da matrícula vai ser igual. Unidade, tudo, vai abrir a matrícula, aí faz uma averbação ali, o primeiro ato, mencionando que se trata de uma unidade em construção. Tá? E aí sim, como a gente fez naquele contrato. Agora eu me perdi.
Cada interessado. Menciona que é construção de futura unidade, só para ficar consignado que abriu a matrícula, mas que ele está em construção. E quando terminar a construção, aí a verba cancela. A conclusão do ABITSE e a averbação de convenção na matrícula final. Então, pessoal, muito cuidado com isso, tá? E uma coisa bem importante que eu coloco aqui é que o regime, tá, o regime de condomínio especial, tá, que vai ser trazido, né, diante da égide da 4.382 para a matrícula, tá, esse regime especial que é a possibilidade da abertura das unidades pelos adquirentes agora no momento, né, inaugurada a incorporação, tá, ela é distinta do regime de condomínio edilício. Tá? Então, novamente, vou repetir. O regime de condomínio especial inaugurado com o registro do memorial de incorporação, em virtude da abertura das matrículas das futuras unidades, ele é distinto do regime do condomínio edilício. Por quê? Porque nós entendemos que há a necessidade para constituir o condomínio edilício da instituição de condomínio. Perfeito? Então, hoje temos a possibilidade. Registrou a incorporação, abrir a matrícula de todas as unidades, tá? Ou por interesse do serviço, que não vai ser o nosso caso, tá? Ou por interesse da parte, tá bom? Se for interesse da parte, a gente vai abrir a matrícula das unidades futuras, vai averbar que essa unidade está em construção. Vai cobrar a abertura da matrícula e vai cobrar a anotação dessa averbação, tá? Essa circunstância, tá, do regime especial, ela é diferente, tá, do regime do condomínio edilício, em virtude de que há necessidade da instituição de condomínio posteriormente. Ou seja, se abre as matrículas, as unidades estarão em construção, vai se averbar. Posteriormente, quando concluir o empreendimento, vai se averbar a construção, tá, e vai ingressar com o instrumento de instituição de condomínio. Tá? Lembrando que, para instituir o condomínio, né, a Gabi vai falar um pouquinho sobre isso, no futuro, se não houver nenhuma alteração, tá, da incorporação, um simples requerimento ratificando as informações lá do instrumento da incorporação basta. Tá? Isso tem um dispositivo legal lá no Código de Normas, tá bom? Então, isso daqui ficou bem claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Ô André, ele fala sobre as aberturas através de requerimento, pois o monumento é por o usuário que pagará, né? Isso. Tem uma coisa importante, que eu acabei esquecendo, desculpa, Marcia. Só para complementar. E caso o usuário não requeira? E caso o usuário não requeira, tá? Se não houver o requerimento expresso para a abertura das unidades, nós realizaremos o registro dos contratos, dos títulos, enfim, na matrícula 1. Como era? Uma dúvida, mas esse requerimento só pode ser feito pelo incorporador ou pelo usuário? Vamos supor, alguém comprou uma unidade, ele vai querer, o interessado vai poder. Assim, não precisa ser de um todo, quer dizer. Não precisa de, pode abrir, assim, abre agora, sim, pode. Sim. Pode. Mas a ideia hoje, como a gente teve no início, quando começou, a gente conversou com o Pedrosa, ele fez um requerimento e mencionou todas as unidades dos 60 contratos que já estavam aqui. Mas ele está pedindo agora, já na ressalva do contrato, ele está mencionando a autorização e solicitação para abertura da matrícula daquela futura unidade. Nesse caso, pode escolher conforme cada tipo. A indicação é que geralmente é pelo incorporador, seria melhor, né? Para a organização do serviço, isso ficaria melhor. Depois dessas duas matrículas que vai estar a averbação de construção, ela vai permanecer a mesma matrícula, não vai cancelar. Não, já é a matrícula definitiva. Então a gente não vai ter aquele controle da primeira unidade até a última consideração sequencial. Controle de disponibilidade que exigia da sequencial, eu vejo assim, né? André, não fica mais caro pedir antes de ser construído?
pro usuário, sim. Mas ele vai pagar de pedir, porque agora eu vou entrar na abertura do contrato e não está cobrando. Ele vai ter que... Não, ele não vai cobra. pagar, ele não vai pagar só se ele não abrir, por exemplo, agora. Ele não vai pagar a relação de construção. Não, é obrigatório ele pagar a abertura. Ah, mesmo que venha junto com o contrato de compra-venda. Ah, então não tem mais. Aqueles dois contratos de ontem teriam que ser cobrados? Tem que cobrar. Então, por isso que eu ia perguntar para o André agora, porque ontem eu fiz. Não, ela, e ainda eu comentei com a mas eu fiquei na escrevente dúvida. que fez, eu falei pra ela, eu falei, não se aplica o 237A. Porque já é determinação expressa que, em razão do requerimento para abertura da matrícula, tem que cobrar. Porque essa matrícula na instituição a gente cobraria. Sim. Então, nós não vamos receber Não, mas aquela abertura vamos supor, dela. ele não vem com requerimento para abrir na hora que está fazendo. Não pode abrir de ofício. Não, assim, pode não, tudo bem, sem o requerimento. Não, Posteriormente vai vir um título para ser registrado e a matrícula não foi aberta. Ela vai ser cobrada porque ela é seguida de uma compra e venda de uma ação ou não? Essa é a... Não. Nesse caso, o registro posterior da abertura não isenta a cobrança. Ah, tá, porque, então... Não, mas a minha dúvida é com relação aos dois contratos de ontem, que é do... Então... Por isso que sobrou dinheiro. Por isso que eu fiquei na dúvida. E uma coisa importante é que assim, ó, eu ouvi falar que não... É que a dúvida deles, André, é que assim, tem a determinação que quando tiver registro após a abertura é isenta. Mas nesse caso, como trata-se dessa exceção, de que ele tem que requerer a abertura para que a gente faça o registro e não mais ficha complementar, tem que cobrar, independentemente de abrir o que faz o registro. Tem que cobrar. Se for aberto ali no ato, na prática do ato, ali no momento, tem que ser... Só vai ter matrícula se senão você vai averbar na mãe. Não, mas onde chegou dois contratos que abriu a matrícula e já... Não cobraram. Já cobraram. Tem que cobrar. Nos casos de ficha que a gente já faz. Para esses casos, né, Gabi? Os casos de ficha complementar, não é a matrícula ainda. Ainda tem casos de ficha que a gente abre. É o que a gente... Os casos de ficha é cobrado ou não? Nos casos de ficha complementar. Ficha não. Só quando é a abertura de matrícula mesmo. A questão das fichas complementares a gente vai continuar até concluir com a instituição. Agora, empreendimentos novos já vai ser tudo dessa forma. Não abre mais fichas. Se ele não requereu e não pagou pela abertura da matrícula, registra na mãe. Correto. Quem vai fazer instituição de colonização porque vai ser eu tenho que provocar agora, a abertura seria na compulsória. Ele não me mandou um Eu acho interessante. Não, é diferente. Eu acho interessante. Eu acho que no momento que a gente fez a no momento que a gente analisar a documentação da incorporação, já é interessante na exigência mencionar, solicitar que a critério do interessado, por solicitação do interessado, para conveniência do serviço, que eles já apresentem o requerimento para a abertura das matrículas. E aí a gente já abre todas e vai inverter a ordem. O que abriria na instituição vai abrir na incorporação e cobrar por todas as aberturas. Tá. E nesse mesmo momento que eu vou dar a diligência solicitando esse requerimento, eu posso já fazer um orçamento? Sim, todas as aberturas, ele já vai mencionar junto. Sim. Aí ele vai ver lá um valor X, aí eu não quero. Aí sim, eu quero. Sim. Beleza, pessoal? Passou, os dois passou. Os próximos não. Pessoal, a gente tem o enunciado 26 que trata justamente sobre isso, tá? Então ele fala, faculta-se a abertura das matrículas dos unidades logo após o registro do loteamento da incorporação, devendo ser averbada em cada matrícula aberta a informação de que o imóvel é objeto de loteamento da incorporação, registrado sobre o portal, pendente de conclusão a ser posteriormente averbado. A gente trouxe uns modelinhos, tá? Ao final, a Gabi vai mostrar para vocês. Então, nesses atos, requerimento de interessados no momento referente à abertura e a averbação mencionada, tá, serão suportados pelo interessado, tá bom? Pessoal, a gente vai tratar um pouquinho agora da Lei 10.931, tá, de 2004.
que ela inseriu na Lei 4.591 os artigos de 31A a 31F, tá? Que se trata do patrimônio da afetação. Tem um caso aí que é emblemático, tá? Para a gente começar a falar um pouquinho desse assunto, que é o caso da Encol. Então as pessoas. A Valéria. O almanac do cartão. 40 42. Só conhece o caso da Encol, geralmente as pessoas que têm mais de 30 anos. Eu na verdade, ouvi falar, me conheci. Ouvi falar cartão. A Valéria me contou. O só tem 29, gente. Pessoal, a Encol era uma empresa de Goiânia, tá? A maior empresa do ramo imobiliário, tá? E ela fazia, enfim, as propagandas, todos os meios de comunicação que vocês imaginaram, televisão, enfim, empresa gigantesca, tá? E ela teve essa ascensão em virtude da facilidade dos pagamentos, né, que ela proporcionava. Então, por exemplo, o Chiquinho chegava lá para comprar um apartamento, tá? Eram apartamentos populares, tá? E daí ele, olha, tem uma linha telefônica, naquela época valia muito dinheiro, tá? Tem linha telefônica, tem um carro, enfim. Então, eles aceitavam esse tipo de negociação, tá? E na década de 1990, em meados de 1990, como tiveram várias circunstâncias de sonegação, enfim, até mesmo de falta de administração, né? Sonegação, desvio de verba, enfim. A empresa veio a falir. Caiu o prédio. Tem vários prédios, enfim, caiu prédio. Tem vários esqueletos aqui em Londrina até hoje, né, esqueletos de... Eu acho que um que a Jennifer morou, se não me engano, que eles acabaram, sabe? E tem um atrás também. Aí a gente comprou aquele lugar. Demoliu já? É a coisa mais feia do mundo, aqueles esqueletos, né, gente? No meio da cidade. Era 5 prédios, na verdade. 3 eles concluíram, que é o tal lá, os 2 de trás. E olha o tempo que ficaram ali. Então, o que aconteceu? Em virtude dessas circunstâncias, desvio de verba, sonegação de imposto, né, falta de uma administração, veio a falência em 1990, deixou aí 2 bilhões de reais de dívidas, tá? Mais de 40 mil clientes sem os imóveis, enfim, que estavam pagando, enfim, uma coisa absurda. E o que isso contribuiu? Tá? Contribuiu para isso aqui, ó, para a gente conseguir avançar na legislação e poder, de alguma forma, blindar, tá? O que eles aprenderam? Aprenderam que a saúde financeira da empresa, ela não pode, tá, ter correlação com a saúde financeira do empreendimento. Tá? Então eles levaram isso, né, para editar essa 10.931, tá? Que alterou a lei de incorporações. E aí nós temos aqui alguns conceitos e características desse patrimônio de afetação, tá? Que a critério do incorporador, então é uma alternativa, ele não é obrigado a instituir o patrimônio de afetação, tá? Ele poderá submeter ao regime de afetação, tá, pela qual o terreno, as accessões, os bens, direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirá patrimônio de afetação. Só apartado. Então, o patrimônio instituído de afetação, ele será separado, tá, do patrimônio do incorporador ou de eventuais outros patrimônios de afetação que ele instituir. Basicamente o incorporador, ele cria um CNPJ, ele cria uma empresa para aquele empreendimento, tá? E todas as obrigações, dívidas, enfim, tá? Ele blinda de outros empreendimentos que ele afetou ou dos bens particulares que ele tiver, obrigações particulares, não recai sobre o patrimônio afetado, tá bom? Basicamente é isso, tá? Aqui, ó, o patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios afetados por ele constituídos, só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. Então é uma forma aí de segurança para os próprios adquirentes, tá?
A forma de constituição, tá, ela se dá a qualquer tempo, então registrou um memorial de incorporação, basta ali ou dentro do memorial, como nós discutimos ali, ou em apartado, tá, um requerimento apartado, solicitar a averbação do patrimônio da afetação. Tá? E o porquê que é interessante, tá, do incorporador realizar, né, o patrimônio de afetação? Porque ele tem, né, a legislação criou o RET, tá? Que é um regime especial de tributação que vai de 7% a 15% ali, né, aplicável às incorporações que forem submetidas ao regime de afetação. Então, o incorporador ele recebe um incentivo fiscal, tá, nesse percentual aí, de entre 7% e 15%. Então, para ele, né, é bom tanto para o incorporador quanto para os adquirentes das unidades, tem maior segurança, né, quando realizam a aquisição da unidade. Tá? As formas de extinção, então nós temos lá como forma de extinção a averbação da construção, né, a questão do registro dos títulos de domínio de direitos aquisitivos, tá? Ou até mesmo a extinção das obrigações do incorporador com a entidade que está financiando aquele empreendimento. Outra questão, né, que cai sobre a questão da extinção é a revogação em razão da denúncia. Então, dentro daquele prazo de carência que o incorporador tem, tá, ele pode fazer a denúncia, ou seja, desistir daquele empreendimento. Isso é um dos motivos também que extingue o patrimônio da afetação. Tá? E a outra circunstância ali que a lei traz, tá, é a liquidação deliberada por Assembleia Geral, nos termos do artigo 31F. Tá? Essa liquidação, pessoal, é justamente a falência. Tá? Então, se eventualmente a empresa vem falir, tá, a liquidação, né, do acervo, tá, e é considerado um dos motivos da extinção do patrimônio da afetação. Tá bom? Prazo de qualificação do título, nós temos o anunciado 27 ali, aprovado pelo terceiro encontro dos registradores do Paraná, tá, agora no dia 10 de setembro. Tendo em vista o princípio da celeridade, o prazo para emissão da nota de diligência e registro da incorporação de 10 dias úteis, aqui é a redação ali que trouxe a 14.382, artigo 32, parágrafo 6, que ele menciona a questão tanto da qualificação, em ela sendo negativa, da diligência, que todos sabem, clara, objetiva, devidamente fundamentada e de forma una, né? A questão da certidão em caso de qualificação... Está escrito ainda agora articuladamente. Viu, Chico? Está escrever agora articuladamente na lei. Prazo de 10 dias, mesmo prazo, para fins de qualificação positiva e expedição da certidão, ou até mesmo para fins de encaminhamento de procedimento de dúvida, tá? Se for o caso. Custo dos atos, pessoal. Então nós temos ali o registro da incorporação, tá? A base de cálculo é ou pelo valor do custo da obra, tá? O valor do terreno, ou o custo global da obra. Então está prevista lá no item 9A, tá aí o item B da tabela 13, né? Clicar lá na tabela 13. E um rejus isento, conforme a 12.216, tá? Tem lá a previsão expressa, no caso de incorporação, a isenção. E para fins da averbação do patrimônio da afetação, ele recai lá no 2D, que é os demais averbações atribuídas ao registro de imóveis. Tá? Então, o 2D ele implica no 13A lá, né? Que dá os 315 vezes. Tá? A alíquota de 25% também de acordo com a 12.216.